Bom dia, meus amados. Aqui é o professor Mateus Sanches e hoje nós estaremos começando mais um livro da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Esse livro é atribuído a Salomão. Salomão viveu no século X a.C., ali por volta de 970 a 931 a.C. O livro ele foi escrito dentro de uma visão filosófica. Se você for entendendo as passagens, você vai perceber que ele está abordando questões existenciais, filosóficas, teológicas. Ele apresenta uma perspectiva da vida que reflete sobre a busca do sentido da existência humana e a busca da felicidade em meio à transitoriedade e à incerteza da vida terrena. O livro é uma reflexão sobre a vaidade ou vaporosidade da vida humana. O autor, muitas vezes referindo a si mesmo como pregador ou sábio, observa a natureza efêmera, passageira de todas as coisas debaixo do sol. Ele aborda temas como a busca pelo prazer, a riqueza, conhecimento, sabedoria, trabalho, apontando que todos esses esforços são vãos e não podem fornecer um sentido duradouro à existência. O autor também enfatiza a inevitabilidade da morte e a injustiça, a falta de controle que os seres humanos têm sobre muitas circunstâncias. Ele critica a busca desenfreada por prazeres, realizações materiais, afirmando que a verdadeira satisfação e propósitos são encontrados em temer a Deus e agradar os seus mandamentos, e guardar os seus mandamentos. Apesar de parecer, ou da aparente desilusão e pessimismo que permeia o livro, o autor também encoraja uma atitude de gratidão, alegria e contentamento nas coisas simples da vida, reconhecendo que tudo isso é dom de Deus. O primeiro capítulo, que hoje nós vamos falar sobre 1, 2 e 3. O primeiro capítulo, ele começa de uma maneira devastadora. Eu entendo, depois de ler o livro de Eclesiastes, que a sabedoria de um homem o faz lidar com as desilusões. Muitas pessoas, em nome de talvez um pretenso positivismo, ele olha a vida de uma forma muito positiva, e não estou dizendo que nós deveríamos olhar de uma forma negativa, mas acabamos gerando muitas ilusões a respeito da vida. E essas ilusões, com o tempo, vão frustrando o coração do homem. E quando nós olhamos para o capítulo 1 de Eclesiastes, nós vamos ler ali, quando ele começa, logo no verso 1 e o verso 2, ele já começa o verso 2 dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O vaidade aqui traz a ideia de vão, de algo inútil. Então ele diz assim, se nós trocarmos a palavra vaidade, nós poderíamos dizer assim: vão, tudo é vão, diz o pregador, tudo é vão. Inclusive algumas versões mais modernas, elas vão trocar essa palavra vaidade por vão, por inútil. E quando ele começa a falar o que é vão, o que é vão? Então, como assim a vida, tudo é vão? Aí ele começa a formar uma argumentação a partir do verso 4. E ele começa a mostrar que tudo é a mesma coisa. Ele vai dizer assim, só nasce todo dia, o sol se põe e volta ao lugar onde se pôs. Ele vai falar, o vento vai para lá e volta para cá, depois volta de novo. Ele vai falar do tempo, das estações. Ele vai dizer que tudo vai mudando, os olhos não cansam de ver, os ouvidos não cansam de ouvir. Ele falou assim, não tem nada que é novo, tudo já aconteceu e vai acontecer de novo. Nós não lembramos das coisas que ficaram para trás, nem vão lembrar da gente no futuro também. Então ele já começa dando um soco na boca do estômago do leitor, ou dele mesmo também, a respeito da vida ser um marasmo, a vida não ser uma sequência de acontecimentos extraordinários. Pelo contrário, a vida é uma sequência de fatos ordinários, das quais a maioria podemos prever porque vão acontecendo de forma igual e repentina todos os dias. Quando ele chega no verso 12, ele começa a falar quem ele é, Fala, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria tudo o que sucede debaixo do céu. E este enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos do homem, para nele os afligir. Ele vai dizer, atentei para as obras debaixo do sol e vi que tudo é vaidade. E ele vai dizer que a sabedoria nem tem tanta vantagem assim em cima da loucura. E ele vai falar assim, quanto mais aumenta a ciência, ele termina dizendo, aumenta a tristeza. Quanto mais você sabe, pior as coisas são. Quando você termina de ler o
o capítulo 1, eu até aconselho você a ler em algumas versões, pegar a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, pegar a versão parafraseada, a mensagem de Eugene Peterson, você vai ler assim, a impressão é que você está vendo alguém que desistiu da vida. Lógico que uma carta, um livro, ele não pode ser lido um capítulo de forma isolada. Então aqui o autor está construindo uma argumentação, ele está construindo uma lógica que o primeiro capítulo mostra a introdução dessa lógica. A introdução é quebra de todo tipo de ilusão a respeito da vida. A vida é vã, a vida ela é cheia de coisas iguais, ela não é cheia de coisas diferentes. E quando ele entra no capítulo 2, ele continua com a mesma argumentação. Ele vai continuar falando sobre a mesma coisa. É como se ele falasse, vamos lá. Ele vai começar no verso dizendo, diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele fala, do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? E aí ele vai dizer o que ele tentou fazer. Ele falou, eu tentei me alegrar com vinho. Então beleza, vou tentar beber para ver se é na bebida que eu encontro alegria. Ele viu que também era vaidade. Aí falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer grandes edificações. Ele começou a construir, empreender e viu que também isso era vaidade. Aí ele foi e falou, não, então vou amontoar riqueza para mim. Ele juntou dinheiro, ficou rico, é vaidade também, não abastece, não traz propósito ao coração. Falei, então vamos para as músicas, proveu de cantores, vamos ouvir música, de repente as artes, a alegria e o sentido da vida estão nas artes. Ele falou que também não acabou não sustentando. Não, então é nas mulheres, é no sexo. Então ele foi lá e teve 1000 mulheres, né? 700 princesas, 300 concubinas, e ele vai lá e percebe que tudo isso também não trouxe alegria para ele. E ele mostra que a busca, nós poderíamos ver que essa busca dele é a busca de quase todos os homens. Ele tem quase aqui o combo completo que muitos homens diriam, que é isso que faz um homem feliz, ou uma mulher feliz. E nós vemos que nada disso trouxe alegria para ele. Ele termina dizendo, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito debaixo do sol. Aí ele vai para o verso 12. Ele vai falar sobre a sabedoria. Então, a sabedoria é que traz alegria. Então, ele disse assim, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultice. E ele vai dizer assim, o que fará o homem que seguir ao rei? Mesmo que os outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultice. Ele está dizendo, eu percebi que sim, existe sim alguma vantagem em ser sábio. E ele vai dizer, quanto à luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, que é o tolo, assim me sucede a mim. Por mais que eu busque, ou eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio quanto o estulto, quanto o tolo, a memória não durará para sempre. Pois passamos alguns dias, tudo cai no esquecimento. A morte do sábio é da mesma sorte do estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ele continua na argumentação de que a vida é vazia, de que em todas as coisas que a vida pode te oferecer, ela não te dá propósito. Quando você entra no verso 18, ele vai falar da vaidade do trabalho. Você vai trabalhar, você não sabe para quem você deixa, você não sabe se a pessoa que vem depois de você vai acabar fazendo um bom proveito daquilo, se vai torrar tudo e tudo que você se desgastou para fazer. E ele no final vai tentar dizer assim, que Deus ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele a que agrada a Deus. Também vi, e isto é vaidade e correr atrás do vento. Então ele está dizendo que ao longo da vida, quando você começa a pensar na vida de verdade, você começa a pensar, poxa, não faz sentido, é tudo muito vazio, é tudo muito vão, é tudo muito passageiro, é tudo muito sazonal, nada gera um propósito eficaz para a vida. E essas são as constatações do escritor. Você poderia estar perguntando assim, mas a sua opinião? A minha opinião é que sem Jesus, sim, nós estamos diante dessa mesma circunstância.
Salomão está falando de um homem que veio antes de Cristo e que está fazendo uma análise fria a respeito da vida com aquilo que ele tinha, com as informações que ele tinha. E sem as informações que nós temos hoje, a vida é completamente vazia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo você tendo Jesus, se você não entender que nele que encontramos propósito, que nele, por ele, para ele são todas as coisas, se você quiser buscar propósito em outras coisas, se você for minimamente honesto e permitir que a sabedoria governe suas conclusões, você vai perceber que realmente Salomão está falando de uma realidade, tudo é vão. É como você já se cansou no passado, já pensou em desistir no passado, já teve problemas no passado e você superou-os, mas está ansioso no dia de hoje por um problema que você está enfrentando agora. Você vai superar ele também, mas você está se cansando, está perdendo o sono, mas amanhã virão outros problemas e você vai de novo ter medo e a vida vai passando, nós vamos vivendo e vamos passando por problemas e sempre ficando ansiosos pelas mesmas coisas, sempre nos cansando pelas mesmas coisas, sempre nos chateando pelas mesmas coisas, sempre nos desgastando pelas mesmas coisas. No final da vida, se você tiver sabedoria de olhar para trás, talvez você chegue a algumas conclusões parecidas com Salomão. E ele entra no capítulo 3 dizendo, tudo bem. E aí ele vai falar sobre o tempo. Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Ele vai dizer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui ele não está só dando uma sugestão. Olha, agora é tempo de falar, então fala. Agora é tempo de calar, então cala. Ele também está fazendo uma constatação da sazonalidade da vida. A vida é sazonal, vai ter dia que a gente quer falar, vai ter dia que a gente não quer falar, vai ter dia que a gente tem muito a falar, mas tem dia que a gente não tem nada a dizer. Vai ter tempo que a gente vai estar plantando, mas vai ter tempo que a gente vai estar colhendo. Vai ter tempo que a gente vai estar fazendo amigos, vai ter tempo que a gente vai ter que se isolar para poder repensar e reorganizar a vida. Então a gente também tem que aprender a lidar com a sazonalidade. A sazonalidade fala de tempos distintos, mas fala também de circunstâncias distintas, de altos, de baixos. A vida oferece para nós esse tipo de dinâmica que não é linear. Então nós temos que aprender e olhar para a vida dessa maneira, isso nos trará mais tranquilidade. E eu gostei muito aqui da porção do verso 10 que ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Talvez muitas das coisas que os homens vivem, das quais eles se sentem completamente vazios, é porque eles não conseguem encontrar no tempo finito a plenitude nos seus corações, porque Deus colocou dentro dele um anseio por algo que é eterno, que transcende ao tempo. E é essa busca que faz ser possível o homem almejar Deus, mesmo em seus pecados, porque dentro dele existe um anseio pelo transcendente. Mesmo que a pessoa ainda não tenha conhecido Jesus, nosso Deus, a pessoa esteja buscando por falsos deuses, uma falsa pregação de uma verdade que não passa pela verdade do Senhor, ela está buscando algo que transcende o tempo, porque Deus colocou dentro dela a eternidade. No verso 16, para o finalzinho, já partindo para o final aqui, ele vai falar sobre a injustiça, e vai falar que Deus julgará os perversos, ele vai dizer que há um tempo para cada propósito e para cada obra. E aí ele faz mais uma atitude assim de desencantamento. E ele termina dizendo que ele começa a fazer uma comparação entre os homens e os animais. É que muita gente erra, achando que ele está falando de um assunto teológico, né? Para onde vai o espírito do homem, para onde vai o espírito do animal? Será que vão para o mesmo lugar? Será que o homem vai para o céu e o animal também? Será que ambos ficam na terra? E aqui não é uma constatação teológica, é filosófica, a respeito de que a vida do animal e do ser humano são frágeis, da mesma forma. Um tiro mata um animal do mesmo jeito que mata um ser humano. Uma doença mata o animal do mesmo jeito que mata o ser humano. Então a sabedoria dele o levou ao mais baixo possível. Ele já não estava mais se comparando com o pobre miserável. Ele já estava se comparando com um animal. No sentido, a gente é frágil, a gente não é tudo isso que a gente pensa, a gente é fraco. O animal, nós não temos vantagem nenhuma a respeito do animal. Ambos morrem do mesmo jeito, ambos são frágeis do mesmo jeito. Mas ele termina no verso 22 dizendo, pelo que vi,
não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem em suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que estará feito depois dele? Ou seja, ele está de novo dizendo que a melhor coisa que Deus dá ao homem é se alegrar, né? Se alegrar com as obras que ele fez, com as obras que ele produziu, olhar para elas e desfrutar, porque ele não sabe o que vai acontecer depois dele, ou seja, desfrutar a vida, olhar para a vida e mesmo em meio ao caos, em meio à desilusão, encontrar prazer nas coisas que você fez, nas coisas que você realizou, nas coisas que você produziu. Lembrando que nós estamos começando o livro hoje e nós vamos continuar nessa leitura e que essa leitura te faça refletir sobre sua vida, sobre algumas ilusões, e talvez você esteja hoje vivendo um tempo de dificuldade e você está pensando que não tem mais jeito para você. Lembre, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez hoje você esteja no tempo de chorar, mas a vida é sazonal, vai chegar o tempo de sorrir. Mas amanhã depois vai chegar o dia de chorar de novo, você vai rir depois de novo. E assim é a vida, e nós temos que lidar com ela tal como ela é, porque assim nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria. Espero que você esteja animado para esse novo livro, para que nós possamos retirar desses aqui princípios que nos levem a um novo nível de pensamento, a um novo nível de reflexão, para que nós possamos ser instruídos pelo nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.